Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Deixa eu colocar o meu amigo Fernando live. Grande E Fernando. aí? Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Você me escuta bem? Escuto, perfeito. Você... Ah, então. Opa! Peraí que virou aqui. Tô fixando, tô fixando o comentário. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e você? Também, cara. Graças a Deus. Uma correria esperando para que acabe, mas tudo bem, tudo bem. Tudo indo bem? As crianças estão Ó, bem? A Má, todo mundo bem? também, graças a Deus, tudo ótimo. Ó, enquanto o pessoal está chegando aqui, quero primeiro te agradecer pela disponibilidade em fazer essa live conosco, em dividir um pouquinho da tua vivência e da experiência que a Raia Drogasil, que é a empresa que você trabalha, tem com esse assunto tão importante que é a inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Então, primeiro, boa noite e muito obrigado. Imagina, boa noite, obrigado. É uma oportunidade para a gente excelente estar aqui, de contar um pouco dessa experiência e, quem sabe, incentivar as pessoas, né? Esse é um dos objetivos, quebrar um pouquinho dos mistérios e dos tabus que circundam a questão da contratação de pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, dentro do espectro autista, enfim. Então, vamos começar. Eu queria te apresentar um pouquinho para quem Uhum. está nos assistindo. Fernando Braconot. Qual é a origem do teu sobrenome? É francês, Então tá bom. Francês. né? Braconot. Bom, ele é graduado em psicologia, pós-graduado em gestão de pessoas, fez a carreira inteira dele em RH, recursos humanos, e desde 2012 trabalha com diversidade e inclusão. Ele é consultor, é o atual responsável pelo programa de inclusão de pessoas com deficiência intelectual da Raia Drogasil, que é uma empresa que tem mais ou menos 40 mil funcionários, 2.140 lojas em quase que todos os estados do Brasil. É a maior rede de varejo farmacêutico do país, que emprega mais de 2.000 pessoas com deficiência, das quais 1.020 com deficiência intelectual. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso aí. Fernando, conta por gentileza como é que nasceu essa ideia de agarrar com mais afinco a questão de inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Daí eu estou fazendo um recorte bem na deficiência intelectual, que acho que é o foco aqui, a gente pode falar da inclusão no geral, mas começou com o programa Lado a Lado, e daí eu já aproveito para te pedir para explicar o que é esse programa. Legal. Henry começou, na verdade, em 2012, com uma iniciativa que é um pouco da vocação da RD, que é o cuidado, né? Então, quando eu recebi essa missão lá em 2012, eu fui entender o que a gente já tinha de pessoas com deficiência contratadas, enfim, e era uma iniciativa, assim, muito tímida ainda, lá em 2012, né? E aí, nesse diagnóstico que eu fui fazendo, eu encontrei algumas pessoas com deficiência intelectuais contratadas já, trabalhando, ainda pouquíssimas, duas ou três, é, algumas em loja, uma trabalhava com a gente no RH, e aí eu comecei a investigar a fundo e percebi que a gente tinha naturalmente essa sensibilização, essa sensibilidade de gerar essa oportunidade. E aí isso foi, na verdade, uma iniciativa lá em 2012, que foi o nosso, que hoje atualmente é o nosso chairman, que era o CEO da Droga Raia, isso foi um pouquinho antes da fusão, em 2011, ele já tinha gerado essa oportunidade, mas assim, para filhos de conhecidos, né? E aí, uma vez que a gente falou, poxa, a gente já tem acho é um top-down, né? Então, a Fernando, eu te gente perdi. percebeu. Peraí, eu te perdi. Você está me ouvindo bem?
Agora sim, voltou. Perfeito. Voltou. Vamos lá, desculpe. Então era mais Imagina, family, era mais family and friends, não era uma coisa sistematizada, estruturada. Era isso que você está falando. ex- exatamente, era bem isso, e aí a gente pegou essa oportunidade, percebeu essa oportunidade e desenvolveu dali um programa. Em 2012 a gente iniciou ainda timidamente, né? E assim, fomos preparando o time para receber isso. Acho que isso é sempre me perguntam, né? Poxa, mas e aí, olha, não tem receita de bolo, a gente está falando de pessoa, não tem lá um manualzinho, né? Então, você tem que estar a todo momento preparando a organização para receber essas pessoas, colocando essas pessoas para dentro, porque também, às vezes, algumas empresas esperam aquele ponto ótimo para você começar a incluir, e isso nunca vai chegar. Você aprende Uhum, fazendo, basicamente, inclusão. uhum, Porque a partir da inclusão dessas pessoas estando ali, que vão começar a surgir os pontos de ajuste que você precisa fazer, né? Então, uhum. de certa forma, a gente foi gerando essa oportunidade lá já a partir da fusão Raia Drogasil em 2012, preparando os nossos times internos, os gestores de loja e também o nosso time de RH. Isso é um trabalho contínuo e aí a gente foi sistematicamente gerando posições, né, e contratações dentro dessa questão da deficiência intelectual. Não a gente ficou até super conhecido por isso e na época algumas pessoas achavam que a gente só contratava pessoas com deficiência intelectual e aí eu sempre falo, não, a gente contrata pessoas, né, tendo perfil para trabalhar na empresa, a gente contrata. A gente quebra a ideia da diversidade de inclusão é quebrar a barreira de acesso, né? Aquela primeira barreira Uhum. da oportunidade. Uma vez que você quebra essa barreira e tem o seu time preparado para trabalhar, aí enfim, depende do desempenho e tudo mais das pessoas. E de 2014, a gente participou de um estudo da McKinsey, foi aí onde, de fato, o programa ganhou corpo. A gente batizou ele com esse nome Uhum. lado a lado na ocasião, porque era uma ideia que a gente tinha de que as pessoas caminham uma ao lado da outra, né? Isso está muito conectado com a história da RD, de que a gente tem um plano de carreira muito estruturado, que as pessoas crescem lá. Você entra com 18 anos sem experiência para ser atendente de loja, e em 5 anos você pode ser gerente de loja, né? Uma formação, e os Uhum. nossos gerentes são 100% internos. Então, esse lado a lado é de que as pessoas caminham juntas, né? Ninguém está acima ou abaixo, ou para frente ou atrás de ninguém, e de que a gente caminha lado a lado, cada um aí buscando o seu objetivo profissional dentro da companhia. Perfeito. Acho incrível isso que você falou de não ter receita de bolo e nem das pessoas se intimidarem, né? A gente tem empresas grandes que já trabalham a questão da inclusão de pessoas com deficiência, mais ligada à deficiência motora, visual, de voltou? Voltou. Agora voltou. Voltou? Perdão. Eu tirei do Imagina. Wi-Fi aqui porque eu acho que o meu Wi-Fi tá oscilando. Então, eu estava te dizendo que eu acho muito legal isso que você está falando, porque tem muitas empresas que até já caminham bem nessa questão de inclusão de pessoas com alguma deficiência física, motora, auditiva, o que é maravilhoso, mas que tem certo receio de começar com a questão da deficiência intelectual. E o fato de que você fala, a gente tem que tentar, não tem que se intimidar, é ótimo, e também não precisa se intimidar olhando a Raia Drogasil, falando, pô, eu tenho 1.000 pessoas, porque não é do dia para a noite, por maior que você seja, que você vai chegar nisso. E eu lembro, quando a gente se conheceu em 2018 e você palestrou no evento do Serendipidade, em 2018 vocês tinham 650 pessoas com deficiência intelectual empregadas na rede. Hoje são 1.020. A que se deve esse crescimento, Fernando? Eu acho que é uma das coisas até que eu falo contigo desde aquela época, que é você ter intenção, né? Então, uma vez o corpo diretivo da RD, a alta liderança, já estando engajada e sensibilizada para isso, a gente faz o movimento acontecer. De fato, a RD abraçou essa causa, Uhum, ela entendeu de que faz sentido para o nosso negócio, o cuidado está no nosso DNA,
e de que a gente Uhum. tinha que gerar essas oportunidades. Então, de uma certa forma, esse crescimento, é claro, também é possível porque a empresa cresce muito, né? A RD Perfeito. tem uma média aí nos últimos 2 anos de 240 novas lojas, né, inauguradas por ano. Então, de uma certa forma, eu gero muitas oportunidades ano, e aí inevitavelmente, você acaba gerando também oportunidade para essas pessoas. Então, isso, na verdade, foi um combinado interno, foi uma intenção da empresa realmente. Então, a partir do momento que você tem a intenção, você estabelece meta, né? E a empresa funciona muito dessa forma. Você estabelece meta e aí você vai atrás de atingir essa meta, né? Então, na verdade, esse crescimento que a RD teve, que é um crescimento que acontece anualmente, é a gente Uhum. gerar também aquele percentual de crescimento para todas as oportunidades. Então, eu cresço a companhia, eu gero novas oportunidades também. E aí foi um desafio mesmo nosso de dar escala, e esse às vezes uma das grandes questões que você trabalha dentro da inclusão, né? De como é que eu dou escala para isso, como é que eu levo informação para todas as pessoas que estão né, nesses 40 mil funcionários que estão conosco nessa jornada, e eles estão lá no Uhum. dia a dia, né? 90% das inclusões acabam acontecendo nas lojas, e é o meu gestor, é aquela equipe que está lá na ponta, seja lá do Acre ao Rio Grande do Sul, e aí a gente Uhum. precisa levar informação para essas pessoas, né? Eu falo muito Uhum. isso para as empresas não se assustarem, primeiro com a dimensão que o programa DRD tem, porque isso é uma questão lá interna, e acho que cada um começa, é o que você falou, vai se escalonando da maneira que acha que consegue, fazendo a importância é você se preparar inicialmente, preparar os seus gestores para receber essas pessoas e gerar oportunidade. A partir do momento que você começa a gerar oportunidade, começa a ver resultado, você começa a conseguir escalonar melhor isso. Muito bem. E acho que é importante mencionar também que, apesar das contratações estarem majoritariamente nas lojas, não é apenas na área de operações, na área de loja, que essas pessoas com deficiência estão. Elas estão também no administrativo e nos CDs, tá certo? Nos centros de distribuições. Sim, sim. A gente fala muito de loja, até porque é o nosso negócio mais visível, né? É onde a Perfeito. gente É o está. core business. É o core business, né? Então, de fato, deveria começar com isso. E foi interessante porque isso foi um pedido também da própria organização, né? De que, olha, isso não é uma questão que tem que estar só na operação. E é um pouco do que a gente fala, né? Não é um programa do RH, não é um programa da operação, é um programa da RD. Então, de que ele tem que estar em todas as nossas unidades de negócio. Então, desde centro de distribuição até nos escritórios. Claro que nesses negócios a gente tem um headcount menor, então eu Sim. gero menos oportunidade nesse sentido, mas Uhum. proporcionalmente a gente tenta manter esse equilíbrio, e a gente tem o desafio cada vez mais de se aproximar dessa comunidade e de também aproximar os nossos funcionários que trabalham nos escritórios do programa, né? Então, a nossa ideia esse ano é cada vez mais aproximar quem trabalha no escritório para ter noção da dimensão e, quem sabe, a oportunidade de trabalhar com alguma pessoa com deficiência intelectual, né? Então, a gente está enfim, tem alguns projetos em mente esse ano para conseguir fazer essa aproximação e gerar essas oportunidades também no escritório, e não cair naquela naquela questão de que você, poxa, mas será que ele vai conseguir desempenhar a atividade? Então, acho que a gente sempre fala de adaptação e Uhum. adequação, né? Adaptando e adequando, as pessoas com deficiência intelectual são capazes de serem produtivas como qualquer outra pessoa também. Muito bem. Você falou do estudo da McKinsey, eu vou mencionar Uhum. ele com um pouco mais de detalhe daqui a pouquinho, mas eu queria entender sobre essa questão que você falou da preparação. Como é que você prepara o ambiente que a pessoa com deficiência intelectual vai trabalhar e o ambiente organizacional, a cultura mesmo, né? Porque eu imagino que deva ter uma mudança de cultura. E também, importante mencionar, tem muita gente aqui nos assistindo que não é do movimento, que não é da causa, que não tem pessoas com deficiência por perto. Uhum. Normalmente, as pessoas com deficiência, se por favor me corrija se esse cenário acontecia com vocês, tem estereótipos, né? Então, as pessoas com deficiência muitas vezes são julgadas como incapazes, como infantis, como coitadas, como fofinhos, né? Então, eu não sei se internamente
havia essa cultura dentro da empresa, e dentro dessa pergunta de preparação, em havendo, como é que vocês fizeram para quebrar isso? Isso é super importante essa pergunta, Henry, porque de fato, assim, a gente traz todo mundo traz consigo algum tipo de viés inconsciente nesse sentido, né? E eu Perfeito. costumo dizer muito isso de que as pessoas formam estereótipos, o estereótipo da pessoa com deficiência, ele é no lado positivo, ele é da infantilidade, do fofinho, do legal, mas muito dentro dessa ideia de ser uma pessoa infantil, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não. E você raramente vê um estereótipo profissional relacionado a uma pessoa com deficiência intelectual, né? Uhum, Então, não cita a profissão muitas vezes, às vezes não cita a formação. Então, de certa forma, a gente tem que romper esses estereótipos, né? E aí são uhum, duas coisas. Uma é com um trabalho forte de conscientização interna, uhum, de bater nessa tecla insistentemente. E aí eu falo que assim é um trabalho que não tem fim, no sentido de que você tem dentro do varejo, principalmente, você tem uma rotatividade grande, então você tem que estar sempre fazendo capacitação, sempre preparando o seu time. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. São partes, essa conscientização e trazer essas informações é parte das nossas ações rotineiras, anuais. Anualmente, a gente tem ciclos de preparação dos nossos gestores e do nosso time de RH para lidar com esse tema. E aí você tem que romper o estereótipo, e uma das coisas que ajuda a romper o estereótipo de fato, dando oportunidade para aquela pessoa. Na medida que aquele uhum. gestor começa a entender e começa a ver ali na prática de que ele está dando resultado, o boca a boca funciona, sabe? Os nossos gestores se conversam muito, Uhum. e aí isso acaba disseminando para toda a organização. Então é um trabalho de cultura mesmo. Eu costumo dizer que a empresa ela precisa ter uma cultura de inclusão, porque isso envolve todos os Uhum. processos da companhia. Por exemplo, Uhum. agora, né? Você é pego de surpresa com uma pandemia. O que eu faço? Uhum. Entendeu? Você tem que ter isso já muito estabelecido na cultura da organização, para que essas pessoas não sejam esquecidas, ou enfim, você não pensar nela no momento que você precisa tomar uma decisão importante, ou uma decisão de negócio propriamente dito, né? Então é Uhum. você manter esse assunto movimentado dentro da companhia. A gente trabalha isso de maneira a trazer cases e boas práticas. Então, um gestor tem uma ideia legal ou está acontecendo uma boa prática lá, a gente tem feito replicar isso internamente, Uhum. dar voz e dar luz para esses casos de Uhum. boas práticas, e aí um vai contaminando o outro. E aí é bem interessante, porque a partir do estudo da McKinsey, em 2014, a gente vai falar um pouquinho melhor Uhum. mais para frente, mas o estudo da McKinsey veio consolidar o que a gente tinha como feeling, sabe? Era uma Sei. intuição de que, olha, isso melhora o clima da atividade. E aí, a partir do estudo da McKinsey, isso ficou consolidado para a gente, né? Não foi uma questão de uma intuição, ou de uma ideia, ou de uma percepção, e virou um documento, né? Não, Então, de uma certa virou uma forma, isso... cartilha, virou uma. Eu uso ele muito assim Exato. para divulgar. E Então, aí virou um case, e aí... Pode falar, fala, pode fala. falar. Não, perdão, eu termina depois eu falo. Não, imagina. E aí, É que tá dando um delayzinho a aqui. partir desse case, sim. A partir desse case é que você consegue, então, com propriedade, trazer número, trazer estudo, e aí isso vai adensando dentro da cultura da empresa. Legal. O estudo que o Fernando se refere foi um estudo feito em 2014 pela McKinsey, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, basicamente com duas grandes empresas varejistas que tinham programas na época já consagrados de inclusão de pessoas com deficiência intelectual, Raia Drogasil e McDonald's. E a ideia era justamente medir o impacto que os colaboradores com síndrome de Down, no caso foi feito um recorte da síndrome de Down, afinal de contas o estudo teve como patrono o Instituto Alana, né? E quis mostrar quais eram os benefícios que as pessoas com síndrome de Down, que apresentam deficiência intelectual, trazem para as empresas. E aí, eu queria só dizer uma coisa. Em 2014, foram utilizados os 40 colaboradores com síndrome de Down, que na época vocês tinham na Raia Drogasil. Hoje, desses 1.020,
127 têm síndrome de Down. Então, além de vocês crescerem absurdamente o programa, só da síndrome de Down, por exemplo, vocês triplicaram a quantidade de colaboradores de 2014 para hoje. E aí eu queria que você falasse um pouco desses resultados, e para ser mais didático, eu queria separar o seguinte. Primeiro, que tipo de resultado a contratação de pessoas com deficiência intelectual gera para os próprios colaboradores com deficiência intelectual? Ponto 1. Ponto 2, que tipo de benefício ele gera para os colaboradores sem deficiência que trabalham com essas pessoas com deficiência intelectual? E, por fim, que tipo de resultado traz para a empresa? Claro, obviamente, se traz benefícios para colaboradores, a empresa sai beneficiada. Mas eu imagino que tenham benefícios para a empresa, resultado e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, por favor. Bacana. Legal. Eu tenho tido muitos exemplos, isso é uma questão bem interessante do desenvolvimento pessoal dessas pessoas, né? Começa, eu acho que desde de uma questão de ordem pessoal, que está relacionada à autoestima, à sensação de que você é capaz, de que você é útil, de que você consegue entregar valor para a sociedade. Então, dentro desse aspecto, acho que trabalha muito uma questão de autoestima, do empoderamento mesmo, né? Daquela pessoa Sim. acreditar nela, acreditar que ela pode ter uma profissão, que ela pode ser um profissional bem-sucedido, e eu acho que isso atrela muito a uma questão da autoestima mesmo e do empoderamento da pessoa. Eu acho que um outro aspecto bem interessante é uma questão do próprio relacionamento social, né? De você ter outras referências, você ter referência de uma farmacêutica, você ter referência de um gerente ou de outras profissões que a pessoa acaba se relacionando no ambiente da loja, né? E tem uma questão de que a gente lida diretamente com o cliente, né? Então tem desde essa questão do desenvolvimento de comportamento, de como falar em público, de como eu abordo um cliente, de eu perder a timidez, até questões de ordem mais, vamos dizer, de ordem mais operacional, mas que também é importante de identificar número, de identificar data, de ver data de validade, conferir Sim. preço. Sim, hard skills. Hard skills, exatamente. E de operar, por exemplo, o nosso sistema interno para tirar as ofertas do cliente, digitar o CPF dele, enfim. Então, dentro desse aspecto pessoal, eu acho que sim, são ganhos incríveis que a gente vê de evolução nessas pessoas, né? E aí tem toda uma outra dimensão do intangível, né? De que é o pai mandando mensagem para o gerente agradecendo que foi o primeiro amigo secreto que ele foi convidado sem ser do círculo familiar, que é o primeiro aniversário que ele está frequentando, enfim, dessa rede de conexão, de amizade que gera dentro das lojas. A gente já teve até namoro, né, nesse sentido, né? Funcionários que se conhecem, os dois trabalham ali, um em cada loja, e acabam namorando, enfim, dentro desse aspecto Legal. da vida pessoal, eu falo, tem o ganho profissional, mas tem muito ganho pessoal também, Sem nesse dúvida. sentido de empoderamento de independência financeira, de poder, enfim, fazer sua reserva financeira, de comprar as coisas que quer. Eu acho isso muito, muito interessante e escuto coisas que quebram muito o nosso paradigma de que isso vai dar a possibilidade de eu ser independente, de eu ter minha própria casa, de quando os meus pais não estiverem aqui para cuidar de mim, de que eu possa me cuidar. Então, tem toda uma questão de independência, de autonomia que eu acho que ajuda bastante. E, por outro lado, eu falo que é sempre ganha-ganha, né? Você me permite só fazer uma interrupção, Sim. um comentário em relação ao ganho das pessoas com deficiência? Eu acho que é bem o que você falou em relação à autonomia, né? Não é só uma autonomia financeira, é uma autonomia física. A gente tem que lembrar que muitas das pessoas com deficiência intelectual empregadas na Raia Drogasil, na faixa de 30 ou 40 anos, viveram numa época onde a inclusão não é o que é hoje, né? Hoje fala-se muito em conceitos de inclusão com uma naturalidade para pessoas que viveram numa época absolutamente diferente, onde o acesso à informação, o acesso à legislação inclusiva, o acesso a espaços inclusivos, a profissionais capacitados para lidar com a inclusão era totalmente outro, né? Então, muitas vezes, o fato de
uma pessoa com deficiência intelectual, na casa de 30 a 35 anos, está empregada na Raia Drogasil, está num ambiente que não é controlado, ou seja, não é a casa dele, do lado do pai e da mãe, que muitas vezes ou super protegem ou não super protegem, mas tratam o filho como trataram lá há 30 e poucos, ainda tratam como tratavam antigamente, faz com que o repertório comportamental dessas pessoas aumentem absurdamente. E eu não estou falando porque eu sou expert, longe disso. Eu estou falando porque muitas das entidades que a gente apoia tem pessoas que trabalham na Raia Drogasil. E aí, conversando com essas pessoas, conversando com os pais, vem isso à tona. A própria JR Paradesporto, que é uma entidade que atua com esporte, com inclusão no esporte, tem 6 funcionários da Raia Drogasil que são atletas da JR Paradesporto. Não sei se você concorda com isso. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que, enfim, e é engraçado porque isso, se você for pegar a nossa população de pessoas, por exemplo, até com síndrome de Down, a maioria deles está na faixa ali dos 20 a 30 anos, já com mais de 30 anos, né? Entre 30 e 31 também. Então, são pessoas que não tiveram essa oportunidade de. Não se falava em inclusão no mercado de trabalho para essas pessoas durante a formação delas, ali, a adolescência e tudo mais, né? Então, era um cenário completamente diferente e muitas vezes o nosso trabalho começa em, às vezes, convencer a família. Muitas vezes o trabalho é daquela família de que vai ser positivo para ele estar naquele ambiente que, obviamente, não é um ambiente protegido, como você falou, e de que ele vai estar exposto ali ao cliente e 90% das vezes é uma experiência positiva, mas, enfim, né, a vida, às vezes acontece Sim, uma ou dia a dia, outra claro. situação, é o dia a dia, mas assim, até de situações assim de um RH virar para mim e falar, nossa, Fernando, você não sabe, assim, uma mãe estava terrorizada o mês passado porque o filho dela estava pressionando ela para começar a pegar ônibus. Isso é um case de Campinas. E foi uma inclusão feita em parceria na ocasião com a Fundação Síndrome de Down lá de Campinas. E aí, enfim, olha, existe essa possibilidade, vamos treinar. Ele mora perto da loja, é um único ônibus que ele pega para ir, para voltar. Fizeram um ambiente controlado e assim a felicidade depois dessa mãe que inicialmente era resistente de falar, meu filho agora pega um ônibus, vai e volta sozinho para o trabalho, entendeu? É fenomenal, assim, de desenvolvimento para essa própria família, de dar a eles essa possibilidade. Não, de percepção de cidadania, né? De direitos de direito de ir e vir, de fazer coisas que, em tese, são comuns a qualquer ser humano, mas que, infelizmente, pelas barreiras ou pela invisibilidade, até então não era possível. Sim, sim. E aí, de certa maneira, isso é muito interessante, porque às vezes a gente acaba sendo envolvido em situações que não são corriqueiras do mundo profissional, né? Eu tive pais que buscaram o nosso RH para conversar, poxa, olha, minha filha está começando minha filha quer namorar, né? Conheceu um colega e de uma outra loja, frequentando a mesma instituição para os grupos de apoio profissional. E, olha, isso é uma decisão que a gente absolutamente não tem a menor interferência, não tem a menor gestão sobre essa questão. Isso é uma questão de ordem pessoal, privada. E então de que e desenvolve isso, né? As pessoas começam enfim, a buscar os seus direitos, a cidadania, né? O que você falou de empoderamento e cidadania, né? E aí dentro disso também acaba que empodera também o outro lado, né? O profissional que não tem deficiência, que está lá trabalhando com ele na loja e que tem a oportunidade, assim, inúmeras vezes a gente vê o nosso funcionário agradecendo a oportunidade que ele teve de trabalhar com uma pessoa com deficiência intelectual, sabendo os desafios, muitas vezes, que é na gestão, para se adaptar, para acomodar as situações e as equipes dentro da loja, mas de agradecendo a oportunidade de que, de outra maneira, ele não conseguiria ter acesso àquela informação, a quebrar esse paradigma dentro da cabeça dele. E às vezes a gente teve situações em que de ter um funcionário que teve um filho com deficiência intelectual, e ela falou, cara, eu tive a oportunidade durante 5 anos de trabalhar com uma pessoa com deficiência intelectual na minha equipe. E aí agora, eu nunca achei que eu fosse usar isso na minha vida pessoal ali, né? Mas é que agora ela conseguiu encarar a notícia de que a filha dela tinha uma deficiência intelectual de uma maneira muito mais positiva, porque ela teve a oportunidade
de estar ali, de trabalhar, de ser gestora de alguém. E aí, assim, poxa, às vezes, aquela sensação de que muitos pais têm de que agora, como é que eu vou fazer para essa pessoa ter autonomia e levar a sua vida adiante quando eu não estiver mais aqui. Enfim, isso dá um certo alívio, né? Então, eu Sem acho dúvida. que é benefício para todo mundo, é um ganha-ganha assim, impressionante nesse sentido. Né? E aí, eu acho que dando continuidade à sua pergunta que você tinha feito inicialmente, os próprios funcionários sem Sim, deficiência, né, trabalham as soft skills que a gente chama, né? Empatia. perfeito. Eu acho que uma das principais competências e que a gente tem falado muito isso, né, de olhar no olho do seu cliente, de entender a necessidade do seu cliente, botar o cliente no centro do negócio, você tem que ter Uhum. empatia para isso, né, para sentir o que aquela pessoa ali está percebendo, o que ela está sentindo, o que ela precisa, qual é o cuidado que você vai destinar para ela naquele momento. Então, isso trabalha muito as soft skills no sentido de... Fernando, tá Oi, travando um pouquinho para mim. Voltou? Você tá me ouvindo bem? para mim, perfeito. Então tá bom. Então vamos embora. Tá atrasado aqui, mas eu já estou fora do Wi-Fi, perdão. Não, tranquilo. Então, de que isso gera os soft skills dos nossos funcionários, de empatia, de saber lidar com situações de crise, né? Muitas vezes e eu acho que flexibilidade para você sair do usual, ter que inovar, ter que fazer diferente. Às vezes o canal que você usa para falar com a sua equipe com aquela pessoa especificamente, você tem que acessar ela por outro canal, seja em termos de treinamento, de informação, né? Então, de Uhum. certa maneira, acaba trabalhando essa flexibilidade por parte do gestor e dele solucionar conflito. E às vezes as pessoas com deficiência ou sem deficiência trazem conflitos que são, enfim, conflitos para elas, né, gigantescos e que para a gente muitas vezes parece ser simples, né? Então, de que muitas vezes ele se dá conta de que para ele é simples, mas para outras pessoas aquilo não é tão simples assim. Né? Então, dele conseguir Uhum. trabalhar esse aspecto, trabalhar a comunicação, eu acho a comunicação ficar mais assertiva, ele tem que encontrar outros meios para poder Uhum. comunicar, ser assertivo nessa comunicação, passar informação. Então, a gente enxerga isso com aquele líder do futuro, que é o líder inclusivo, né? O líder que considera as características individuais dos seus liderados para que ele possa conduzir essa equipe, tirar o melhor de cada um. Nesse sentido, a pessoa com deficiência intelectual não tem manual e nem tem aquelas máscaras, o script que às vezes a gente leva para o trabalho, né? A gente tem falado muito de, né, as próprias empresas e quem trabalha com diversidade, né, de que você precisa ser Uhum. você mesmo no trabalho para que você possa render 100% do que você pode entregar, né? E Uhum. nada mais autêntico do que uma pessoa com deficiência intelectual. Ela, de fato, Uhum. está lá autenticamente, sem máscara, e eu acho que Uhum. isso acaba sendo muito exemplo também internamente, né? De você poder ser quem você é e trabalhar suas habilidades e poder trabalhar individualmente nesse sentido, né? Você vê que. E aí... Perdão. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia te falar que é, a gente está falando em desenvolvimento de soft skills, né? A gente tem os hard skills e os soft skills. Trocando em miúdos de uma maneira muito simplista, hard skills são skills, me fugiu a palavra agora. São São habilidades, habilidades... Uhum, habilidades técnicas. Então, por exemplo, você ir lá e saber operar Excel é um hard skill, é uma habilidade técnica. Você ter proeficiência, você ter um bom nível de inglês é um hard skill. No limite, todo hard skill é passível de você adquirir. Você pode ir lá, se matricular num curso, se dedicar ao curso e virar bom em inglês, bom em Excel ou bom em programação. Soft skill não tem dinheiro que compra. Soft skill é vivência, é experiência. Então, empregar pessoas com deficiência intelectual faz com que quem tem contato com essas pessoas ganhe, desenvolva soft skills, que é uma coisa impagável, porque não tem preço. Parece um chavão, parece piegas, mas é verdade. E não sou eu que estou falando, é o gestor do maior programa de inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho do Brasil, é ou não é?
É isso mesmo, Henry. A gente que trabalha com desenvolvimento tem aquela famosa regrinha do 70-20-10, né? Que 70% do seu aprendizado você acontece nas relações, né? No on the job, né? Então, de certa forma, Uhum. e aí entra os soft skills, né? Você não consegue ter um treinamento de empatia. Você pode assistir 1 milhão de treinamentos Não técnicos adianta, sobre exato. empatia, não adianta, entendeu? Você pode dominar tecnicamente aquilo, mas isso é da experiência, é da prática, é da ação, do agir, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha muito o 70%, né? Que é você, de fato, gerar aprendizagem na relação de trabalho. Pondo a mão na massa, trabalhando, tendo contato com aquilo. Então, de certa forma, é um constante aprendizado mesmo, né? É um exercício de você tá se desenvolvendo, desenvolvendo as habilidades dos seus funcionários. De fato, para a gente, é muito isso, né? Não tem como você desenvolver esse funcionário mais do que dar a ele a oportunidade de gerir, de ter contato, de ter um colega de equipe que muitas vezes requer dele essas soft skills, né? Então, é ele colocando isso em prática, trabalhando, treinando e aprendendo, né? Perfeito. E para a empresa, Fernando, tudo isso que a gente falou aqui, de certa forma, também tem lá no estudo, mas o estudo tem também turning points e ganhos para a empresa. O que você me diria que, além do que você me falou, o emprego de pessoas com deficiência intelectual gera de benefício para a corporação? Eu separo isso em alguns itens, né? Primeiro, acho que da questão da cultura interna, de engajamento, gera, obviamente, engajamento, o orgulho de pertencer àquela companhia e Perfeito. melhora o clima de uma maneira geral é super positivo nesse sentido, né? Então, eu costumo Uhum. dizer que a inclusão ela leva mais tempo para o gestor conseguir colocar todos aqueles elementos para ter uma sinergia, para rodar bem, né? Tirar todos os atritos que existem na equipe. Mas isso leva mais tempo. Às vezes é até Uhum. mais trabalhoso, mas o resultado é maior também quando você dá essa liga. Quando o time pega a liga, o resultado é mais vantajoso, tanto nesse sentido de menor turnover, né? Essas pessoas têm um turnover muito pequeno, isso é fantástico para a empresa, né? Eu O invisto numa turnover é uma coisa caríssima para as empresas. caríssima. Talvez um dos principais custos que as empresas tenham Uhum. é de você ter que demitir, contratar, treinar, preparar aquela pessoa para que ela possa estar naquela posição. Então, você ter um turnover baixo nesse sentido e de que muitas vezes a gente não tem como provar, mas a inclusão diminui esse turnover, porque gera esse sentimento de pertencimento, gera essa sensação de engajamento e de orgulho. Então, com certeza, isso acaba influenciando nesse sentido, gera um E clima o próprio mais turnover das pessoas positivo. com deficiência é menor também, não? O turnover das pessoas com deficiência, em especial das pessoas com deficiência intelectual, ele gira em torno de 1% ao ano. Né? Se você for comparar Um por uma cento média 1% é muito é pouco. 20 vezes menor. Exatamente, é Qual é a isso, média do entendeu? turnover da companhia? Em média, em torno de 30% ao ano. Uhum. Então, assim, É 30 vezes menor o turnover das pessoas com deficiência e ainda indiretamente impacta positivamente no turnover das pessoas sem deficiência que estão ali do lado, é isso? sem deficiência. É isso mesmo. E a própria Loucura, McKinsey, que ela tem legal. bacana, né? A McKinsey tem um conceito de saúde organizacional, né? Nas pesquisas, ela usa esse mesmo indicador para mensurar a saúde das empresas. E aí é Uhum. basicamente empresas inclusivas são empresas que tendem a ser mais saudáveis, né? E entre isso é o clima e tudo mais. Isso afeta, obviamente, o rendimento financeiro daquela Resultado. empresa. Resultado, empresas mais saudáveis, engajadas e com climas positivos, as equipes trabalham melhor, geram mais resultado. Né? Então, de certa forma, isso acaba influenciando todos os aspectos da companhia, né? Internamente, e gera reputação de marca. Né? Eu costumo brincar com você, né? Quando você me pergunta, né? Poxa, qual é a reação dos seus clientes? Aí eu uma vez falei para você, poxa, eu recebo foto muitas vezes de cliente com um É, funcionário meu. E aí eu falo, quem vai numa loja, compra alguma coisa e tira e foto tira com o foto com o vendedor. vendedor.
Que legal. né? Então, eu acho que isso é um efeito Ah, super positivo que o programa gera e de que você percebendo isso na organização, isso te impulsiona, né? ainda sobre esse assunto de como os clientes reagem positivamente, uma vez você me falou que pessoas com deficiência intelectual acabam aumentando o índice de fidelidade, fidelizam mais clientes, é verdade? Na loja? E é verdade também. Muitas vezes, assim, isso foi um relato dos nossos gerentes, muitas vezes a pessoa, um cliente entra na loja procurando pelo atendente que tem uma deficiência intelectual, porque faz um atendimento Perfeito. atencioso. Eu costumo dizer, né? Eu um dia estava passei um dia numa loja fazendo observação, né? A gente tá na operação, tá lá mergulhado na operação junto com eles para que a gente Uhum, possa entender as demandas. E aí, nessa loja especificamente, tinha uma menina com deficiência intelectual, com síndrome de Down inclusa. E assim, uhum. no intervalo que eu estava ali de 2, 3 horas, uns 4 clientes entraram na loja e foram diretamente abraçar ela. Oi, Jessiquinha, enfim. E isso é muito interessante, assim, né? Porque acontece, mas é muito menos comum o cliente entrar e abraçar. Às vezes gera esse tipo de engajamento com o farmacêutico, enfim, que está mais tempo lá no bairro e tudo mais. Mas é impressionante como uma pessoa com deficiência intelectual gera esse engajamento. Primeiro porque às vezes parte dela mesma ir lá abraçar esse cliente, até um contato mais afetuoso, mais carinhoso, nesse sentido. E aí aquela pessoa acaba procurando aquela loja. Às vezes ela tem uma opção mais perto, mas ela vai naquela loja porque ela gosta de ser atendida por aquela pessoa, porque aquilo gerou nela algum ponto de engajamento com a marca, de fidelidade com a marca. Então isso também é super positivo, né? E às vezes acontece, né? A família muda de loja, muda de residência, e a gente transfere a pessoa para uma loja que seja mais perto da nova casa dela, e os clientes perguntam, mas que futuro? Cadê a fulana? Cadê? Cadê a... É. Cadê? Né? E às vezes ela até cobra, você não mandou ela embora não, que não sei o que não, ela foi transferida de loja. Então a gente às vezes gera esse tipo de engajamento internamente, isso é muito positivo, muito bacana para a gente também, em relação aos Você sa- clientes. eu já te contei essa história, mas não são todos que estão nos assistindo que conhecem. É tão verdade o que você está falando que eu sou um exemplo vivo disso. Por quê? Porque até ano passado eu morava em Moema, no bairro de Moema. E 2 quadras do meu antigo prédio tinha uma drogazil, onde tinha uma pessoa com síndrome de Down atendente. E como a gente andava muito pelo bairro, tinha uma temaqueria ali na frente que eu ia toda semana com a Nina, a gente saía da temaqueria e atravessava a rua para comprar um band-aid das princesas. Ela era pequenininha e aí vinha aquele atendente com síndrome de Down, que a gente sempre falava, oi, tudo bem e tal. Perfeito, nasceu Pedro, Pedro veio com síndrome de Down, eu e a Marina começamos a discutir em que momento a gente deveria contar para a Nina e como a gente ia contar para ela, levando em consideração a idade, né? Porque a gente não sabia se ela ia ou não Uhum. perceber, entender, e a gente não queria que isso viesse da boca para fora de alguém que não fosse pra gente. Às vezes na escola, um amiguinho, um irmão de Sim, amiguinho sim. mais velho, tal. Bom, resumo da história, um dia ela perguntou para Nina se o Pedro já, para Marina se o Pedro já ia andar, a Marina falou: "É o gancho". Então, Nina, vai andar, mas não é daqui a pouco. E aí começou a explicar. Terminou a explicação, ela pegou a Nina e levou até 2 quadras na loja da Drogazil. E tinha lá, acho que o rapaz chamava Caio, mostrou o Caio para o Caio tem síndrome de Down. E era algo tão natural que a primeira memória da síndrome de Down da Nina foi um rapaz feliz, gentil, alegre, que sempre brincava com ela, que é, na verdade, a imagem que ela tinha do Pedro. Então, aquela situação nova e que potencialmente seria desconfortável da gente explicar a síndrome de Down, virou algo natural em função dela ter a vivência com o irmão e dela ter a experiência semanal na loja da Raia Drogazil. E antes de... Fala. Não, não, eu ia falar que a história, toda vez que você me conta, eu me arrepio com essa história. Travou de novo para mim. Você falou, toda vez que você me conta, Eu me arrepio com essa história.
Obrigado. Não, para nós foi marcante, né? E outra coisa assim Sim, que eu queria dizer é o seguinte, olha que loucura, né? A gente, as empresas gastam um tempo e um dinheiro tão violento com processos de inovação, né? De como imprimir um caráter inovador ao DNA, à atmosfera e ao dia a dia das empresas, né? E assim, não me vem à cabeça um processo tão inovador quanto ter a inclusão no dia a dia da empresa. Porque a gente está falando de. São tantos benefícios: desenvolvimento de soft skills, mudança de cultura, prazer em pertencer, fidelidade dos clientes, baixo turnover. Cara, é surreal. Não é querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas é muito, muito, muito importante, voltando de novo, porque a inclusão no mercado de trabalho no Brasil ainda tem muito para ser feito. A lei de cotas veio aí há alguns anos para ajudar. Alguma coisa foi feita, mas nós estamos muito longe do ideal. E se a gente faz um recorte da inclusão de pessoas com deficiência intelectual ou ainda dentro do espectro autista, porque eu sei que vocês têm quase 10% desses 1.000 e poucos funcionários dentro do espectro autista empregados, ainda está alguns passos atrás. Por quê? Por falta de informação, por um mito de que talvez seja mais difícil, e assim, sem querer dourar a pílula, talvez até o início seja, como você bem falou, mas o importante é oportunizar, dar oportunidade, tentar, porque depois o benefício é maior, não é isso? com certeza, Henry. Eu sou, enfim, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, eu sou um defensor do processo. Não conseguimos inovar se a gente não tiver diversidade nas organizações. Né? Uhum, Se você não tiver outras vias, outros pontos de vistas que envolvam aquele processo, você raramente vai conseguir ter um processo inovador, porque você vai estar olhando pela mesma ótica, pelo mesmo, enfim, o mesmo prisma, qualquer problema que surja, né? Então uhum, eu entendo a diversidade e a inclusão nesse sentido como um elemento chave de inovação, né? Então você precisa pensar de maneira diferente, você tem outros olhares, outras óticas dentro disso e quebra mito, né? Eu acho que esses dias eu quebrei um mito meu interno, inclusive, que um uhum. funcionário nosso postou um atendente nosso com deficiência intelectual ensinando uma senhora a usar o nosso aplicativo. E eu aqui, né, poxa, talvez ele vai ter uma barreira para lidar com a tecnologia. E a gente não tinha barreira nenhuma para lidar com o nosso aplicativo. Inclusive, ele estava lá na loja, olha, a senhora pode baixar aqui, ver as suas promoções aqui, ensinando Isso é um processo de inovação, isso é uma coisa que está assim, Total. no dia a dia da companhia, e de que é o nosso grande drive no momento, né, a transformação digital, o que a gente tem falado bastante lá internamente, e você inova, né, dessa maneira, né, de que usando uma pessoa que supostamente teria uma dificuldade para lidar com tecnologia, lidando com tecnologia bem, ensinando outras pessoas a como usarem a tecnologia. Nesse sentido, eu acho que a diversidade acaba trazendo exatamente isso, né? Trabalha as nossas soft skills, traz outros pontos de vista para a organização, faz com Uhum, que você tenha que tomar decisões mais complexas, muitas vezes, nesse sentido, porque envolve outros públicos, e aí te uhum. deixa mais preparado. Sem Obviamente, dúvida. prepara você melhor para lidar com um ambiente que é esse mundo muvuca que a gente vive, que está em constante transformação, que o que ontem era super atual hoje já não está mais, então você deve Uhum. estar num caminho de transformação contínua, de melhoria contínua, né? E eu uso muito isso, o lema das metodologias ágeis para dentro do programa de inclusão, muitas vezes, né? E até como dica para as empresas. Olha, comece a fazer, você vai errar, natural que você Perfeito. erre. Erre Uhum. pequeno, aprenda rápido e conserte o erro, assim, e Perfeito. é um Perfeito. movimento. Feito é melhor que perfeito, é ou não é? Exatamente. Então, acho que assim, se permitir também aprender, não vai nascer perfeito, vai errar, no comecinho talvez você tenha uma outra dificuldade. A gente tem muita rede de apoio hoje, tem instituições especializadas nisso. Era isso que eu ia te perguntar. Se vocês fazem uso de entidades, empresas de consultoria,
tanto para a questão do clima, preparação de gestores e família, quanto para recrutamento e seleção? Sim, a gente usa um modelo misto, né? Porque como a gente também está super espalhado no Brasil inteiro, tem lugares em que eu tenho essa rede mais especializada, tem regiões que Uhum, não, e aí a gente tem um suporte interno que é uhum, meu time de RH precisa estar bem preparado para lidar com uhum. aquelas situações e apoiar o gestor lá na ponta, mas a gente é super entusiasta do emprego apoiado. A gente entende que é Da um metodologia do caminho. emprego apoiado, perfeito. Metodologia de emprego apoiado. É um caminho para quem está começando, ou quem já começou, ou quem quer fazer a inclusão de pessoas com deficiência intelectual, não só intelectual, mas acho que a metodologia de emprego apoiado ela é muito bem utilizada para esses casos, ela tem um sucesso grande nesse sentido, né? Que é basicamente aqui, para quem não conhece, é você aprender a trabalhar trabalhando. Né? Eu inverto a lógica, né? Eu não tenho uma capacitação prévia e depois começo a trabalhar. Não, eu vou capacitar aquela pessoa trabalhando, no lugar de trabalho, na prática, isso muito pela pessoa com deficiência intelectual, porque eles aprendem na prática, né? Então, você dá essa oportunidade dele exercendo e se desenvolvendo na questão prática. Então, nas regiões onde a gente tem parceria, a gente trabalha assim com Uhum, metodologia de emprego apoiado. A gente geralmente trabalha com alguns parceiros, algumas consultorias para a formação dos nossos times internos, seja RH quanto gestores. A gente faz isso anualmente, é um ciclo de ações que a gente tem. Esse ano a pandemia atrapalhou e ajudou nesse sentido, porque eu tive que adiar isso, mas por outro lado vai me oportunizar fazer isso de maneira digital e alcançar mais pessoas, perfeito. né? Antes eu tinha uma limitação até Uhum. de pessoas que eu podia Você tinha que trazer trazer todo mundo para treinar. para treinar hoje. Enfim, a revolução digital rápida, né, que a pandemia proporcionou, a gente vai conseguir conectar todo mundo de casa ou do escritório, dependendo do momento como a gente tiver, e vão acessar a plataforma. A gente está pensando já num conteúdo 100% digital, seja para os nossos RHs e também para as nossas equipes, para os times de loja, para levar a novidade para eles. Então, a gente usa, e um dos nossos grandes planos para esse ano, né, uma das nossas ambições para esse ano, é justamente ampliar essa rede de apoios, de estar mais próximo dessas instituições, nas principais capitais onde a gente está presente, para que a gente possa Aliás, justamente. aliás, foi a nossa última reunião, né? Hã? Foi a nossa última reunião, justamente. Para que a gente possa desenvolver, enfim, juntos, né, com parceiros, desenvolver esses temas em outras localidades, outras capitais do Brasil, né? É o que você falou. Hoje é um cenário completamente diferente de 5 anos atrás, hein? Há 5 anos Perfeito. atrás, eu quase não conseguia encontrar parceiros para que pudesse dar o suporte técnico nesse sentido para a gente. E Uhum. hoje a gente vê proliferando mais, isso ainda bem que a gente tem visto esse movimento Graças a crescer, Deus. principalmente de emprego apoiado, e a nossa ideia é que a gente possa ter mais parceiros, nos aproximar dessa comunidade de pessoas com deficiência intelectual e de pessoas com síndrome de Down também. A gente está levantando essa bandeira internamente e vamos trazer novidades esse ano também. Esperamos aí poder ampliar um pouco nossa atuação nesse sentido. Se alguém quiser se inscrever para as vagas estão abertas, como é que faz? Alguma pessoa com deficiência intelectual que está aqui assistindo, ou alguém que conhece alguém com pessoa com deficiência intelectual? Primeiro, e dois, tem algum perfil ou não? Inicialmente, para se inscrever, tem algum pré-requisito, 18 Hum, anos? Eu brinco que o pré-requisito é Eu... querer trabalhar. Ah, ah. Só isso? Só E isso. aí vai o quê? Vai no site? A gente tem nossos principais anúncios ficam no próprio no trabalho conosco, né? Você vai nas bandeiras drogarraia.com.br/trabalho conosco ou drogazil.com.br/trabalho conosco. Isso vai já conectar o nosso banco de vagas Perfeito. do site e pode se candidatar a qualquer vaga e qualquer uma das nossas vagas elas são abertas a qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência nesse sentido. A gente tem algumas vagas específicas e reservadas para pessoas com deficiência e pessoas com deficiência Uhum. intelectual. Pode se candidatar no site, pode mandar um e-mail para a gente, que é diversidade@rd.com.br. Então, pode mandar o currículo, a gente analisa, encaminha para as regiões do Brasil. A gente recebe do Brasil inteiro e faz esse encaminhamento, mas pode se candidatar direto nas nossas vagas lá Uhum. no site.
Para as pessoas com deficiência intelectual, a gente, até por situação de pandemia, a gente lá levantou essa questão para as famílias, né? A gente, parte do pressuposto, nem que toda pessoa com deficiência intelectual está dentro de um grupo de risco. Às vezes ela tem uma saúde ótima, excelente, mas é uma questão que a gente entendia que precisava dividir com as famílias. Família, você se sente à vontade, porque a gente estava na linha de frente, atendendo, não fechamos, as lojas continuam abertas e funcionando. Então, isso foi uma decisão compartilhada com as famílias. Então, as famílias que não se sentiram à vontade, a gente inicialmente teve férias e depois a suspensão de contrato, mas daqueles que a gente entendia que conseguiria cumprir os protocolos de segurança estabelecidos lá na operação e de que a família e ele estavam, principalmente ele, né, estavam ok. De acordo, seguiu. De acordo, seguiu a vida. Isso é muito importante. Parece bobo, mas tem muita gente que mistura deficiência com doença, que são coisas que não têm absolutamente nada a ver. Não é porque você tem algum tipo de deficiência que você tem doença. Você pode ou não ter, assim como pessoas que não têm deficiência. E a questão do grupo de risco também está ligado à natureza de cada um, né? Então, super importante você falou isso. Queria citar aqui, só ver se eu esqueci alguma coisa que eu anotei, não. Eu queria falar algumas coisas antes da gente fechar, que a gente está caminhando para o final. Sim. Primeiro que em 2018, quando a gente foi fazer aquele evento e a gente queria falar sobre inclusão no mercado de trabalho, porque a gente ia falar sobre educação inclusiva e a inclusão no mercado de trabalho é a continuidade da educação inclusiva e que inclusive reforça, na minha opinião, a necessidade da educação inclusiva existir, com equidade de oportunidades para todos, né? Porque senão, como é que fica a questão do trabalho? E aí, na época, eu conversei com 15 empresas, visitei 15 empresas que têm programas de diversos tamanhos de inclusão de pessoas com deficiência e com pessoas com deficiência intelectual. E 90% dessas 15 empresas referenciaram a Raia Drogasil. Aí a gente conversou, eu lembro que a Érica estava, batemos um papo, viramos parceiro, a gente se fala direto. E eu uso muito, né? O Serendipidade tem essa questão de construir a ponte entre quem tem e quem não tem deficiência, entre quem conhece e quem não conhece inclusão. E a gente acredita muito no mercado de trabalho como um propulsor, não só da contratação, mas da diversidade dentro dos produtos, do processo criativo, nas campanhas e tal. E vocês têm sido uma referência absurda. A Espaço Laser, que é uma empresa parceira do Serendipidade, que é uma empresa que está crescendo pra caramba, tem 500 lojas, começou usando muito do exemplo da Raia Drogasil, inclusive com empresas de consultoria, consolidar, fazendo os treinamentos, clima, mudança de mindset, Instituto Jô Clemente no recrutamento e seleção, muito baseado no sucesso de vocês, até porque é a mesma área, né, varejo e tal. Então, isso é muito legal no sentido de que vocês estão muito, muito disponíveis para multiplicar o conhecimento, né? Não tem essa vaidade de falar, olha, é meu, estamos aqui dentro. Não, é meu e usem. Quanto mais, melhor, não é isso? Perfeito, Henry, perfeito. É até uma oportunidade que a gente tem de deixar à disposição, né? Portas abertas para quem quiser. Érica aqui. A Érica tá aqui? Eu acho que ela tá. Tá aqui, grande parceiro. Você que é uma grande parceira. A Eriquinha também me dá todo o suporte internamente, uma parceirona. E a gente tá à disposição, Henry. Isso a gente não tem a menor pretensão de ser exclusivista nesse sentido. Um segundo. Ó, se cair com uma hora, a gente volta só para terminar direito, sem pressa. Hein? Tá, mas se Deus quiser, não vai cair. Vamos lá. E tranquilo. A gente não quer ser exclusivista nesse sentido. Assim, é um valor que a gente quer compartilhar com as pessoas, né? Uma expertise que a gente adquiriu e que a gente tem total interesse de compartilhar, de mais pessoas fazendo. Isso é uma rede de engajamento do bem. Então, a gente... É aquilo que eu falei, eu acho que durante todo o tempo, né? De não se assustar pelo desafio, começar pequeno, permitir errar, consertar e fazer de novo. E a gente tem muita gente competente trabalhando nesse tema, né? O Instituto Jô Clemente, por exemplo, que você citou, que é a antiga PAI, é uma rede referência para a gente. A PAI São Paulo é uma referência para a gente
de múltiplos aspectos aí de inclusão de pessoas com deficiência, ou até questão de direito, de saúde da pessoa com deficiência intelectual. Isso é um ponto que também a gente, como uma empresa de saúde, também tem se preocupado bastante, de como é que a gente pode multiplicar esses conteúdos de saúde, de bem-estar para essa população também. Eu acho que, assim, gerar emprego e renda, desenvolvimento, mas como é que a gente pode também trabalhar aspectos de saúde relacionados a essa população e de que a gente está super aberto a ajudar as empresas que queiram começar um programa, enfim, fazer uma visita para a gente, agora digitalmente, podemos marcar uma reunião. E a Espaço Laser, conversei com a Espaço Laser, assim, tem muitas empresas que eu tenho sentido que cada vez mais querem aportar essa iniciativa dentro dos seus negócios. Então, acho que tudo crescer cada vez mais e de que sentido, né? A gente tem uma rede de apoio muito interessante, a RD participa da rede empresarial de inclusão social também, que é um apoio fantástico para as empresas que querem começar um programa de inclusão, enfim, a gente tem uma rede aqui no Brasil que é referência globalmente de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e de que às vezes a gente não tem noção dessas informações, né? De que o Brasil, a gente tem empresas aqui feito trabalho consistente de inclusão, né, de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e de que a gente tem que aproveitar essas redes. A lei de cotas é um grande propulsor disso, né? Eu falo que a gente tem que superar esse discurso de cota muitas vezes, né? De falar de inclusão. Para não parecer obrigação e favor, perfeito. Exatamente, de que a gente tem que superar, entender qual é o benefício que aquilo vai trazer para o seu negócio e fazer Eu sempre digo que cumprir cota é uma consequência de você ter uma cultura de inclusão dentro da companhia. Você trabalhou bem esse elemento de inclusão, da importância de gerar oportunidade, cumprir cota é uma consequência. Perfeito. É a primeira pergunta que eu falo faço. Muito... A primeira pergunta que eu faço fala. Quando alguém pede um bench para a gente, ou que quer conversar sobre gerar oportunidade, você quer cumprir cota ou você quer fazer inclusão? Né? Porque você consegue cumprir cotas sem necessariamente ser inclusivo, né? Então, acho que o principal aspecto é, você quer cumprir cota ou você quer trabalhar com inclusão? Se você quiser trabalhar com inclusão, aí, enfim, a gente tem N caminhos, né? Aliás, a gente defende muito no Serendipidade, todos os voluntários que visitam empresas para explicar o que a gente faz. Você tem duas maneiras porque aquela pergunta é tradicional, vamos dar uma voltinha na empresa? Vamos, e aí você começa a contar quantas pessoas com deficiência. Claro, é um caminho, mas você tem duas opções. Você pode falar assim, você sabia que tem uma lei de cotas, que você está atrasado, tal, que é um caminho, e você tem outro caminho. Posso te contar as vantagens que a inclusão oferece a todos que com ela se envolvem? Porque aí, se a pessoa parar para te ouvir, acompanhar uma live como essa, você nunca, não é nem mais, você nunca vai precisar falar de cotas, porque, como você falou, a cota vira uma consequência. Quero mencionar aqui também, tem o pessoal do Instituto Meta Social, que faz um trabalho bem bacana de treinamento e capacitação de profissionais com deficiência para o varejo, deficiência intelectual. E quero dizer, pelo menos da minha parte, para terminar, Fernando, que eu tenho falado muito sobre inclusão como ferramenta de inovação, não só para o mundo corporativo, para N frentes da vida, mas o mundo corporativo talvez seja até pelo nome o caminho mais óbvio. E quando a gente fala em inclusão como ferramenta de inovação, envolve tudo que a gente comentou de benefício de soft skills, de desenvolvimento, de aumento de engajamento, de fidelizar clientes, mas envolve também algo que você comentou, que é fazer com que a inclusão não pertença só à caixinha do RH e vire algo da empresa, né? Não só porque é algo que beneficia a empresa inteira, mas porque a partir do momento que as áreas de negócio, as outras áreas que não só o RH passarem a enxergar a inclusão, eu acho que a gente catapulta isso, desde porque isso vai deixar de ser visto como custo, porque muitas vezes ainda é por muitas empresas, não estou dizendo na RD, até porque a gente está falando de muitas vezes de processos de desenvolvimento de produtos ou de serviços
que não levam em consideração a ótica da pessoa com deficiência para serem concluídos, o que é um grande erro, não só pela questão da pluralização, mas pela questão de que existem milhões de pessoas com deficiência no mercado consumidor. Então, é muito bacana ver uma empresa que começou a fazer isso há muito tempo e que quando começa a live já fala, ó, não é uma coisa do RH, é uma coisa que está na empresa inteira, está na minha área de operações, que é o meu core business. Que muito mais empresas escutem vocês e sigam o exemplo tanto da contratação quanto da inovação para a empresa inteira. Perfeito, perfeito. Eu acho que é um pouco, acho que de que você falou é perfeito. Eu acho que a inclusão e diversidade ela tem que permear a cultura inteira da empresa, né? Desenvolver produtos. À medida que eu não converso, não dialogo, não busco soluções para uma parte de... Se eu ignoro a diversidade nesse sentido, eu estou ignorando uma parte considerável de clientes nesse sentido, para oferecer produto, serviço, né? Então, nesse sentido, ela tem que permear, porque assim, a minha campanha de marketing tem que gerar isso, né? Enfim, eu desenvolver um produto, eu tenho que estar pensando nessas questões. Então, de uma certa maneira, ela tem que a questão da diversidade e inclusão ela tem que estar na estratégia da organização como um todo. Ela vai influenciar a coletiva de todo. Fernando, eu te perdi um pouquinho. Congelou aqui. Agora foi. Voltamos. Agora Então, foi. eu acho que é isso mesmo. Acho que é... Foi? Tá me escutando? Foi, foi. Espera aí, para mim Fernando, você está aqui. me escutando? Foi? Tá me ouvindo? Você tá. Agora sim. Agora voltou. Você está no Wi-Fi, não? Tô no Você está no Wi-Fi. Wi-Fi, não? Não, agora voltou. Não, senão eu ia te falar para tirar um pouquinho, porque pode ser Wi-Fi, mas agora acho que voltou. Agora foi. Henry, tá me escutando? Oi, agora tô. Ah, não, eu desliguei o Wi-Fi aqui também. Pronto. E eu acho que, voltando um pouquinho, acho que de maneira resumida dentro daquilo que você tinha colocado, de fato, a diversidade e inclusão ela tem que estar na estratégia da empresa, contemplada em todos os aspectos, porque é isso, é você desenvolver produto, é desenvolver uma campanha de marketing, é você gerar pertencimento nesse sentido e, obviamente, você está falando de negócio, porque você está falando de pessoas no final do dia, né? Então, você ter processos inclusivos permeando todas as áreas da organização, de uma certa maneira, você está conseguindo contemplar mais pessoas, né, nesse sentido e com certeza você vai ser mais inovador quando você consegue falar para a maior parte das pessoas ou quando você quer falar Perfeito. especificamente com uma pessoa, né? Perfeito. Cara, olha, muito obrigado de coração. Foi uma aula, show de bola. Você vê pelos comentários. Eu acho que te escutar falar é sempre uma aula, um prazer. Obrigado por toda a parceria, por toda a disponibilidade. Parabéns para todos vocês pelo trabalho incrível, pioneiro que vocês fazem. E é isso, contem conosco. Muito, muito, muito obrigado. Brigadão você pela oportunidade e de criar esse espaço que a gente possa falar com pessoas que estão ou não estão envolvidas. Acho que você faz essa ponte maravilhosamente bem. A nossa Obrigado. ideia, de fato, é conseguir compartilhar a nossa experiência, que mais pessoas consigam se inspirar na nossa experiência e possam assim, crescer a possibilidade de oportunidade para as pessoas com deficiência intelectual. Queria deixar
um super abraço também para os nossos times internos de loja, nossos gestores, pessoal que está lá na ponta e que abraçou essa causa e que são os nossos braços em cada uma das lojas, os nossos CDs. Eles fazem um trabalho incrível lá no dia a dia. E acho que isso é aquilo que eu falo, não é um programa do RH, é um programa da RD e de que a empresa toda, como um todo, abraça. Então, as pessoas que estão na nossa ponta, nas lojas, elas têm um trabalho incrível lá também de acolhimento, de colocar o que a gente planeja para rodar no nosso dia a dia mesmo. Legal. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu quero dizer últimas duas coisas. Primeiro, que essa live vai ficar no nosso IGTV e no nosso canal de YouTube, youtube.com/Projeto Serendipidade. E dois, fazer a propaganda aqui que amanhã, 8 horas da noite, eu vou ter o prazer de fazer uma live com o senhor Eli Horn. O senhor Eli Horn é o fundador da Cyrela, fundador do Movimento Bem Maior, um dos maiores filantropos do país, uma pessoa que se comprometeu em vida a doar 60% da fortuna e que é um pioneiro na arte de fazer o bem e pensar no próximo. A gente vai estar aqui falando sobre tudo isso, sobre filantropia, sobre a importância da cultura da solidariedade. Amanhã, 8 da noite, espero todos. Fernandão, tamo junto. Obrigado por tudo. Obrigado a Amanhã às 8 eu tô aqui, hein? Tô te esperando. E obrigado a todos que nos assistiram. Um abraço. Valeu, gente.